vai sentar no colo da mamãe, filho. Você entrou no final da igreja, né? Boa noite, irmãos. Vamos aguardar só os restantes dos irmãos irem chegando. Vamos aguardar uns minutinhos. Vamos divulgando, vamos ver se o pessoal vai conseguir entrar no link. Como é uma primeira vez que a gente está fazendo, vão escrevendo aí se está saindo som, pode acontecer de não sair o som, se está baixo, se precisa de alguma regulagem. Vai mandando aí que temos a produção aqui que vai arrumando. Aguardar mais uns minutinhos, tá? Irmãos, não podem orar, começar aí, chamar toda a família, junta todo mundo aí, que é um momento especial para a gente, mais uma vez, exercer aquilo que Jesus nos ensina, sermos igreja, amém? É só mais um momento, vamos esperar mais uns minutinhos.
acho que a gente já pode começar. Vamos dar início, né, a esse momento diferente, inusitado, né? Eu particularmente nunca passei por isso, creio que ninguém passou, mas é o momento que nós estamos mostrando, colocando em prova, mostrando realmente a nossa fé. E todos nós sabemos que a gente não necessariamente precisa de um templo, né? O que a gente chama de ir à igreja é um prédio, é um templo, mas nós que somos a igreja. Então, por isso que nós ardeu no nosso coração, o coração do pastor, da liderança, que a gente estivesse junto. E então esse momento está acontecendo justamente por isso, para que a gente estivesse junto, sendo igreja, né? Não estando no templo, mas sendo essa igreja que nós devemos ser, colocando em prática aquilo que Jesus nos ensina, nos ensinou. E nós estamos aqui com o objetivo de louvar o Senhor, de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, que você possa realmente louvar ao Senhor com todo o seu coração. Nós não estamos aqui por religiosidade, muito pelo contrário, porque nós estamos aqui porque nós realmente desejamos estar juntos com o corpo, com a igreja, e é por isso que nós estamos aqui. Então, antes de começar, eu queria dar alguns avisos. Como essa é o primeiro final de semana, as coisas foram um pouco tumultuadas, né? Nós tivemos pouco tempo para pensar numa alternativa. Então, por isso que nós faremos desse jeito hoje, tá? Nós faremos aqui em casa, um momento de louvor. Vou trazer uma palavra de Deus para que a gente possa estar refletindo. E durante a semana, os irmãos, por favor, fiquem atentos, né, ao grupo, às redes sociais, porque a gente vai começar a divulgar como a gente vai fazer, tá? Com certeza na semana que vem nós estaremos em outro lugar, mas também transmitindo online, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que todos os irmãos nós possamos estar juntos aqui. Então fiquem atentos, tá? Esse é a primeira vez, então pode ser que alguma coisa não dê certo, o som, o vídeo, alguma coisa aconteça, a internet, mas é a primeira vez. Então a semana que vem estaremos em outro lugar, com outras pessoas, com mais pessoas participando. Essa foi a alternativa que nós, na liderança, né, chegamos e entendemos que seria o melhor fazer no dia de hoje. Então eu gostaria, antes da gente orar, eu gostaria que a gente tivesse em mente uma coisa. Pode parecer que é difícil nós estarmos aqui, né, toda essa situação um pouco triste, mas que a gente tivesse ao longo desses minutos que a gente passará aqui, que a gente tivesse aquilo que está escrito em Filipenses 4, que é tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Que você possa trazer aquilo que te dá esperança, coisas boas, ser cheio de bons pensamentos, de grandes coisas que Deus já fez na sua vida, para que seu coração se encha de gratidão e você louve ao Senhor com o seu melhor. Amém? Então que você tenha isso em mente, ofereça o melhor ao Senhor. Abra o seu entendimento, abra o seu ouvido, chame todo mundo da sua casa e faça desse tempo um tempo edificante, verdadeiramente, de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos orar para a gente começar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade. Pai, é uma situação diferente, uma situação que nós não estamos acostumados, mas, ó Pai, nós como igreja não poderíamos deixar de nos reunir, de transmitir a Sua palavra, Pai, de louvar em uma só voz, porque nós somos membros de um só corpo, ó Pai, o corpo do Senhor, e nós estamos aqui, ó Pai, para proclamar a Tua glória, para agradecer ao Senhor. E, ó Deus, não vai ser doença, não vai ser pandemia que vai fechar a porta da Tua igreja, não, Pai, porque Tua igreja somos nós somos o templo do Senhor, nós somos a igreja, nós queremos viver isso, Pai. Então, receba, meu Pai, os nossos louvores, fale a cada coração, fale a cada um de nós, Pai, aonde quer que nós estejamos, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos louvar o Senhor com alguns cânticos, e que você louve aí com a sua família. São cânticos que
todos conhecem. Então, que você realmente possa estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Esse primeiro cântico fala sobre entender que tudo que acontece coopera para o nosso bem, mesmo que pareça que não, mas isso é o que está escrito na palavra de Deus, amém? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos mais uma vez. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. E você declarando isso é uma verdade poderosa. Entenda que não importa o que você esteja passando, importa isso que a gente está vivendo, tudo coopera para o nosso bem. Amém? Aleluia. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso abrigo. Naum fala: o Senhor é bom, o meu refúgio em tempos de angústia. Esses tempos, esses dias que nós estamos passando, realmente são tempos de angústia, tempos de dificuldade, mas a gente não pode esquecer que ainda assim o Senhor é bom. Amém? O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Declare:
coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Encontrei em ti, Senhor. Vinícius, mais uma vez. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Ele é bom, todo tempo Ele é bom. Declare com todo o seu coração: o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Ele é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Ele é bom, Ele é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Sua alma deve encontrar descanso no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Amém? Nossa alma encontra descanso em ti, Deus. Aleluia. Nossa esperança jamais deve morrer. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor
sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar e me salvar. Na cruz morrer o meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Aleluia. Que isso possa ser verdade na nossa vida. Deus, Ele vive. Que a nossa vida esteja na mão dEle. Porque, como a gente acabou de cantar, quando a morte eu enfrentar, sem medo eu terei vitória. Amém? Nós temos muita gente com medo hoje. E é mais ou menos sobre isso que eu gostaria de compartilhar essa noite. E sobre mais ou menos sobre o que essa canção fala. Hoje tem sido um período de medo, de desconfiança, falta de fé. Então, por isso que o que eu quis trazer hoje de reflexão é isso. É um período, uma palavra para a gente ter ânimo, ter esperança, uma palavra de esperança, de ânimo, para a gente passar por esse tempo. Não tem sido dias fáceis, muita gente falando muita coisa acontecendo, muita informação errada e informação correta. E essa semana eu estava ouvindo uma palavra e essa palavra falou fortemente ao meu coração. E eu gostaria de trazer para que a gente estivesse refletindo sobre isso essa noite. E gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Eclesiastes 11. Eclesiastes
capítulo 11, versículo 5. E essa palavra que eu ouvi falou no meu coração porque ela foi gravada, né? Eu vi na internet, ela foi gravada em outros momentos e se encaixou muito bem com o que a gente passa hoje, né? Por esse pavor, pânico e medo que muita gente tem sentido e falta de união, né? Entre os cristãos, uns falando uma coisa e gente que ataca porque o presidente fala isso, e tem muita gente que fala e infelizmente pouca gente refletindo, pensando, sentando e tirando suas próprias conclusões, meditando e pedindo orientação ao Senhor. E aí é que está o ponto. A gente tem dado ouvido a muita coisa que vem de fora, a coisa que aparece no WhatsApp, informação que aparece no Facebook, na televisão, no jornal, mas poucos de nós têm dedicado um tempo para meditar na palavra e pedir direção, ouvir aquilo que Deus tem nessa situação, porque é possível a gente ouvir ao Senhor no meio da tempestade. A gente tem que estar atento, a gente tem que clamar, mas é possível. E você deve estar se perguntando, ou se não se perguntou, alguém já deve ter feito essa pergunta para você: por que Deus permite isso? Esse vírus que se tornou uma pandemia, que se espalha pelo mundo inteiro e colocou todo mundo dentro de suas casas e matando milhares de pessoas, matou muita gente na China, agora a Europa no centro disso, e a gente ora para que isso não venha com essa força aqui para o Brasil, para a América do Sul. Mas eu me perguntei, por que isso? Por que Deus permite essas coisas? O que Deus tem por trás disso tudo? Você pode estar se perguntando, mas Deus é bom, por que Ele permite essas coisas? Ou alguém te perguntar, Deus não é bondade, Deus não é amor, Deus não é bom? Sim. Apesar de milhares morrendo, apesar da economia caindo em vários países e comércio fechando, nós sabemos de irmãos que precisam trabalhar, tem comércio, dependem disso, sua fonte de renda. Não é a minoria que tem o privilégio de conseguir trabalhar em casa. Mas onde está Deus em tudo isso? E essa é a reflexão que eu queria trazer, essa palavra que eu queria trazer essa noite. Onde está Deus em tudo isso? Vamos ler Eclesiastes 11:5. Diz o seguinte: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Vamos orar comigo mais um instante, feche seus olhos. Senhor Deus, essa é a Tua palavra. Deus, nós agradecemos porque o Senhor fala conosco. E nesse momento, Deus, que não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim, que a Tua palavra realmente possa frutificar em nosso coração, trazer transformação, ó Pai, trazer esperança, trazer novidade de vida, trazer bons pensamentos, ó Deus, trazer amor, trazer fé, ó Pai, porque a fé vem pelo ouvir, ó Pai, que a Tua palavra possa realmente dar esses frutos, ó Pai, em nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, nós podemos muitas vezes fazer essa pergunta, ouvir muitas coisas. Por que Deus, onde está Deus em tudo isso? O que Deus tem a ver com o coronavírus? Aonde está Deus no meio dessa pandemia, desse Covid-19? Salomão, quando escreveu Eclesiastes, no auge, né, com toda a sua sabedoria, ele diz que a gente não sabe como são as obras de Deus. A gente não sabe as obras de Deus. Assim como a gente não sabe qual é o caminho do vento, assim como a gente não sabe como os ossos do bebê são formados no ventre da sua mãe. E é interessante que ele dá esses dois exemplos. Porque primeiro ele fala do caminho. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, ele fala do caminho do vento. Por que é interessante? Porque o vento é uma coisa que a gente pode sentir. O vento é uma coisa que a gente sabe se ele está ali naquele local ou não. Olhando as folhas de uma árvore, a gente sabe dizer se
esse vento está indo para a direita, para a esquerda, a gente consegue sentir, a gente sabe da existência desse vento. Mas depois que esse vento passou pela árvore, passou por você, a gente não sabe para onde esse vento vai. A gente pode transformar esse não sabemos em a gente não consegue ver, a gente não consegue entender, a gente não vê para onde o vento vai. A gente não sabe. Assim é também num bebê sendo formado na barriga da sua mãe. Por mais tecnologia que tenha, a gente consegue hoje ter, naquela época, claro que não existiam essas tecnologias que hoje a gente tem, né, de ultrassom, etc. Mas, ainda assim, com ultrassom e tudo isso, a maior parte do desenvolvimento acontece fora da nossa capacidade de visão. A gente não consegue ver. Assim como a gente não consegue, com os nossos olhos naturais, enxergar o vento, mas a gente sabe que ele está lá. A gente não consegue enxergar o bebê sendo desenvolvido, mas a gente sabe que ele está lá. Os nossos olhos não veem, porque está dentro da barriga. Nossos olhos não veem. E Salomão ele compara essas duas coisas, esses dois exemplos, com as obras de Deus. Assim como os nossos olhos, Salomão fala, assim como os nossos olhos naturais não veem o vento e a formação do bebê, nossos olhos naturais também não conseguem enxergar a obra de Deus. É isso que Salomão quis dizer nesse versículo. Mas por que então Deus faz dessa forma? Por que Deus faz as obras de uma forma que nós, com os nossos olhos naturais, não consigamos enxergar? E são dois os motivos. E o primeiro motivo, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 1. É uma passagem muito conhecida. Hebreus 11, 1. Eu vou ler nessa minha versão, que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu perguntei, por que Deus faz dessa forma? Por que Salomão fala que as obras de Deus a gente não consegue enxergar com os nossos olhos? Justamente, primeiro ponto, justamente pela fé. Nós precisamos da fé. Hebreus fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. O nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na fé. Aliás, em Efésios 2, 8 fala que a salvação vem pela graça mediante a fé. Então, o que seria o nosso relacionamento com Deus se não existisse o elemento fé? Então, o primeiro motivo pelo qual Deus faz as suas obras, age de uma forma que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, é a fé. Nós precisamos desse elemento chamado fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E eu gostaria desse versículo destacar duas palavrinhas, dois termos. Primeiro, esperam, e depois, coisas que não se veem. Eu gostaria de destacar essas duas partes. Deus não revela algumas coisas porque se Ele revelasse, se a gente entendesse, fosse capaz de entender tudo que Deus, toda a vontade de Deus, tudo que Deus está fazendo, todas as suas obras, então para que serviria a fé? A fé seria um elemento sem utilidade. E lembre-se, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então a fé é um elemento fundamental. Então, primeiro ponto, Deus não permite que a gente entenda algumas coisas para que a fé seja um elemento importante no nosso relacionamento com Ele, na nossa salvação, nosso entendimento de cristianismo, de envolvimento com Deus. Mas a primeira palavra que eu gostaria de destacar, esperam. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você espera de uma situação como essa? De uma pandemia, de
negócio que parece filme, o que você espera de uma situação como essa? Porque a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, daquilo que ainda vai acontecer num segundo momento. É isso que é esperar. E eu queria perguntar, o que você espera de uma situação dessa? O que me preocupa muitas vezes são as notícias que surgem, as más notícias. Como eu falei, o nosso WhatsApp está cheio, muita gente divulgando más notícias. Mas o que me preocupa mais do que essas más notícias é o prazer que algumas pessoas têm em compartilhar essas notícias. Parece que busca, liga a televisão, a internet ao mesmo tempo para descobrir. Quando chega alguma coisa, divulga essa má notícia. É claro, nós temos que estar sabendo do que está acontecendo, nós temos que estar cientes de tudo o que está acontecendo, quais são os riscos, o que nós podemos ou não devemos fazer, mas temos que tomar cuidado com o prazer que nós sentimos em transmitir essas mensagens. Porque o que nós estamos esperando quando eu faço isso? Será que quando eu transmito essas notícias ruins, eu estou realmente esperando e com a fé que a palavra traz, de que as coisas vão melhorar? Será que eu estou esperando de que o final de tudo isso vai ser edificante, vai ser bom? Que Deus está por trás disso? Ou será que eu estou querendo simplesmente assustar? Falar assim, vamos todo mundo morrer mesmo? Vai acabar o mundo? É assim que vai terminar tudo? Deus virou as costas? Não existe Deus nenhum? Como eu já vi falar, a religião agora depende da ciência, como se, ou seja, Deus deixa de lado, agora vamos depender totalmente da ciência. Olha as coisas que nós estamos divulgando. Olha isso que está acontecendo. E eu pergunto, o que você espera? A gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa ser cuidadoso, precisa ser prudente, mas ainda assim, apesar do cuidado, apesar da prudência, nós precisamos esperar o melhor. Ou seja, ter fé. E ter fé não significa desafiar a Deus, como a gente tem visto muitas vezes aí. Desafiar o Senhor e falar assim, não, nada vai acontecer comigo. Eu tenho fé que nada vai acontecer, então eu vou lá, eu vou sair da minha casa. Então eu vou na casa dos meus amigos, eu vou abraçar, eu vou sair na rua, eu vou continuar trabalhando. Tem muita gente que fala isso. Eu tenho fé de que as coisas não vão acontecer comigo. Meu irmão, minha irmã, isso não é fé. Isso não é fé. Porque quando a gente fala isso, a gente volta lá quando Jesus foi tentado. O que está descrito em Mateus 4:7? O diabo oferece para Jesus, Jesus, pula daí. Deus, você acha que Deus não vai mandar anjo? Você pode ordenar, o anjo vai vir aqui te pegar e você vai ficar salvo. É basicamente a mesma coisa. Vamos sair, vamos continuar as nossas atividades normais. Eu vou lá para fora, eu vou fazer o que eu quiser, porque Deus está comigo. Meu irmão, minha irmã, isso não é ter fé. Isso é ser imprudente. Isso é diferente. Jesus, em Mateus 4:7, fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele fala para a gente não tentar, não colocar à prova Deus. Então essas pessoas que falam, quando a gente pensa, eu tenho fé, nada vai acontecer, eu vou seguir, nós não estamos tendo uma fé verdadeira. Fé é eu esperar que apesar de tudo isso, Deus está no controle. É totalmente diferente da fé que muita gente tem divulgado por aí. Então tome cuidado com isso. Parece que é uma coisa muito bonita falar, eu tenho fé, então eu vou continuar, eu vou trabalhar, eu vou sair na rua, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Nós temos que tomar cuidado. A fé não tem nada a ver com isso. Nós temos que sim, ser cuidadosos, prudentes, obedecer às nossas autoridades e termos fé, que é, como diz Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que eu espero depois disso? Isso é ter fé. É o primeiro momento. Primeira palavra que eu gostaria de destacar, esperam. O que você espera disso? Fazendo esse exercício, você sabe se você tem fé ou não. O que você espera depois desse momento? E o segundo termo, coisas que não se veem, que foi o que eu acabei de falar.
Salomão fala que as obras de Deus a gente não consegue enxergar, e isso faz parte de fé. Você pode falar assim, não, mas as expectativas não são nada boas. Está todo mundo morrendo, é o que todo mundo fala, né? A curvinha do Brasil está pior que da Itália, pior que da Espanha, tá beleza. As expectativas podem, a previsão pode não ser a melhor. Mas mesmo que eu não esteja vendo a boa previsão, eu tenho que ter fé de que a provisão de Deus ainda está lá. Isso é diferente. Esperar. O que você espera dessa situação? E, ainda que você não veja uma boa previsão, ainda que a situação seja ruim, que os seus olhos não veem, você tem que ter fé. Essas duas coisas estão ligadas à fé. Baseado naquilo que Salomão falou, a obra do Senhor, as obras de Deus, a gente não consegue enxergar. Como a gente não enxerga o vento, como a gente não enxerga a criança sendo formada no ventre da mãe dele. De uma maneira que a gente não consegue enxergar, pela fé. Sem fé a gente não agrada ao Senhor, sem fé é impossível agradar, nós não conseguimos nada. A fé mediante a fé, a nossa salvação, nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. A gente poderia falar a noite toda sobre fé, mas a segunda razão, além da fé, é porque os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. E a gente, humanamente falando, a gente não conseguiria entender. Nós somos feitos, seres humanos, com uma mente limitada, incapaz de entender aquilo que se passa na mente de Deus. Eu gostaria de ler mais uma passagem com você que está lá em Isaías 55. Isaías 55, versículos 8 e 9. Abra lá comigo. Amém? Isaías 55, versículos 8 e 9. Vamos ler. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E, ou seja, Deus, a mente de Deus não cabe na nossa mente. Nós não fomos feitos para entender a mente de Deus. Pode não parecer, mas Deus está agindo em meio a essa crise, em meio a essa pandemia. Você precisa, para entender isso, você precisa de fé. Mas você também precisa entender que Deus está ciente e Ele está no controle. A nossa mente não consegue entender. Se a nossa mente limitada do jeito que é, a gente às vezes quer dar uma de Deus, a gente quer bancar deuses. Imagine se Deus desse essa capacidade para nós. Como foi o pecado original? Vamos fazer um exercício mental. Como é que foi o pecado original? O que a serpente ofereceu a Eva? Ofereceu conhecer e ser igual a Deus. Ela fala assim, besteira, Eva. Se você comer desse fruto, Deus não quer que você coma para você não ser como Ele. Ou seja, o desejo de ser como Deus está no ser humano desde sempre. Desde que Deus permitiu e colocou o livre-arbítrio em nosso meio. Isso está em nós. O orgulho. Então, Deus nos fez com a mente limitada para que a gente não entendesse os caminhos, os pensamentos que são mais altos, justamente para que a gente se colocasse no nosso lugar. Qual que é o nosso lugar? De servo, de filho e não de Deus. Por isso que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, para que a gente tivesse a consciência de que esse é o meu lugar. Eu não consigo chegar aqui, eu não consigo entender isso. Esse é o meu lugar. Então pode não parecer, mas Deus está agindo. Eu queria dar alguns exemplos. Por exemplo, José. José tinha uma promessa. Os irmãos sabem disso. Ele teve sonhos. E nos sonhos o que ele viu? Ele viu 11. Ele interpretou sonhos, né? Que viu todos os irmãos dele, os 11 irmãos, adorando a ele.
E a interpretação do sonho que ele trouxe foi que ele reinaria sobre os seus irmãos. A gente pode entender isso como uma promessa. Ele tinha esse entendimento, meus 11 irmãos vão adorar a mim, vão se curvar, eu serei acima deles. Mas eu te pergunto, José sabia disso, mas você acha que ele conseguia vislumbrar essa promessa quando ele estava sendo vendido como escravo? Será que ele conseguia enxergar essa promessa se cumprindo na vida dele quando ele foi traído e preso injustamente? Tenho certeza que não. Ele, com olhos humanos, ele não conseguia vislumbrar, enxergar isso. Pode ser que ele pergunte a Deus, mas e aquilo que o Senhor me mostrou em visão, em sonho? O que vai acontecer? Eu estou sendo levado para o Egito depois, agora eu estou preso. É claro que a gente sabe que não, porque depois se ele entendesse que Deus tinha um plano para ele, né? Para ele ficar preso, ele não teria pedido para sair para o copeiro, o chefe lá, que depois lembrou dele um tempo depois. Então ele queria sair daquele lugar. Mas ele jamais esqueceu da promessa. O Senhor estava com ele. A palavra de Deus fala que o Senhor era com José. Mas ele, nesses momentos de dificuldade, no momento de crise, tenho certeza que ele não conseguia enxergar como Deus ia cumprir, mas ele manteve a sua fé. Um outro exemplo é Sara e Abraão. Abraão tinha uma linda promessa para a vida dele. Mas você acha que ele ia continuar, ele conseguia enxergar essa promessa sendo cumprida, ele conseguia ver com seus olhos naturais essa promessa sendo cumprida à medida que os anos iam passando, e ele ia ficando mais velho, e a sua mulher ia ficando mais velha? Claro que ele não conseguia. Como que a gente sabe que ele não conseguia enxergar? É porque eles tentaram dar um jeito. Eles tentaram dar o jeito deles. Assim como José pediu para sair da prisão, Abraão quis dar um jeito, Sara quis dar um jeito, e nasceu desse jeitinho que eles deram, nasceu Ismael, todos nós sabemos disso. Mas Abraão sempre manteve a sua fé. Ele não enxergava no momento, mas ele manteve sua fé. Outro exemplo, Moisés. Moisés tinha uma promessa: eu vou tirar você, do seu povo, dessa terra, vou levar para uma terra que é linda, maravilhosa e tal. Moisés, à medida que ele caminhava pelo deserto, ele conseguia vislumbrar e ver a promessa de Deus sendo cumprida com aquela multidão reclamando e murmurando? Eu acho que não. Por que eu estou dando esses exemplos? O que essas pessoas têm em comum? Esses que eu citei, eles são pessoas que estão no rol de heróis e heroínas da fé, citado em Hebreus. Depois você pode ir lá procurar. Existem outros. Mas José, Sara, Abraão e Moisés são exemplos de pessoas que tinham uma promessa, eles tinham uma certeza. Num determinado momento eles tiveram dificuldade, não enxergaram isso, eles não estavam enxergando, mas ainda assim mantiveram a sua fé, porque eles depois foram parar no rol de heróis da fé. São considerados heróis da fé, pessoas que tiveram fé e alcançaram aquilo que Deus tinha para a vida deles. E eu volto a perguntar: o que você espera depois dessa situação? Eu vejo muita gente desesperada, parece que o mundo acabou, parece que vai morrer a mão boa. Não deixa a gente entender muita coisa, porque a gente não é capaz, a gente não consegue, e a gente tem que ter essa fé. É isso que eles têm em comum. Tem uma música que eu gosto muito, que chama O Tapeceiro, e essa música ela fala justamente sobre isso. Ela fala sobre o tapeceiro que tece o seu trabalho, o seu tapete. Quando ele tece, você não consegue entender o que está acontecendo, porque você está vendo do avesso. Então, a única pessoa que sabe o que está acontecendo e qual vai ser o resultado, a única pessoa que sabe o que vai acontecer depois é o tapeceiro. E essa música tem um trecho que fala: minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa,
tudo coopera para o meu bem. Foi o que nós acabamos de cantar. É isso que essa canção fala. E assim como o tapete, não questiona o tapeceiro. O que você está fazendo? Por que você colocou essa cor? Por que você está fazendo desse jeito? O tapeceiro tem tudo em mente. Não seria racional o tapeceiro explicar e conversar com o tapete e exigir que o tapete entenda o que ele está querendo fazer. Assim como não seria racional o oleiro sentar na frente do barro e explicar o que ele quer fazer com o vaso. Ele simplesmente vai lá e faz. E o barro não questiona o oleiro, o tapete não questiona o tapeceiro. Quem somos nós para questionarmos a Deus? E é isso que eu queria trazer. Nossa mente não é capaz, nós temos que ter fé, descansar. Confiar e descansar são as palavras a serem exercitadas num momento como esse. Porque apesar de toda dificuldade, Deus continua sendo bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Foi o que nós acabamos de cantar. Eu gostaria de deixar um versículo lá em Salmos 46, muito conhecido também. Salmos 46, se você quiser pode abrir comigo. E marque aí na sua Bíblia. Salmos 46, 10. Salmos 46, verso 10. Que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 11: O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vou ler de novo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está falando. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o salmista fala: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a palavra que eu queria deixar para você agora, para a gente terminar. Aquiete seu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ter fé, ter confiança em Deus, ter esperança em Deus, descansar em Deus, não significa fazer coisas e desafiar a Deus. Não significa, eu posso sair, então eu vou sair, eu vou fazer tudo, eu vou desrespeitar o que todos dizem. Não tem tempo, ter fé. Isso é ter fé que Deus está no controle ainda. Então, que você viva isso. E eu gostaria de terminar com uma canção que fala justamente sobre isso. Se você tiver liberdade, eu gostaria de que você fechasse seus olhos e meditasse nisso que essa letra fala. Ela fala sobre ainda Deus ser bom. Que Deus ainda é bom, apesar das situações. A confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver
tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua. Amém? Feche seus olhos, vamos orar comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, nós entendemos, confiamos que o Senhor é bom. O Senhor é Deus, continua sendo bom, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que acontece ao nosso redor, de tudo que acontece no mundo, e apesar daquilo que ainda irá acontecer, o Senhor ainda é bom, o Senhor é Deus e está com o controle em suas mãos. Nós confiamos nisso, sabemos disso. Sabemos, ó Deus, que os seus pensamentos, seus caminhos são muito maiores que os nossos. E, ó Pai, por isso nós confiamos, temos fé que o Senhor tem tudo sob controle, nós confiamos e declaramos total dependência do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a passar por esse momento, nos ajude a passar, ó Deus, por esse período difícil, ó Pai, por essa crise, por esses dias de dúvida, por esses dias, ó Deus, de prova da nossa fé. Nos ajude, ó Pai, nos ajude, ministre a cada coração, em cada lar, ó Deus, cada lar conectado, que o Senhor ministre, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, que dessa situação a sua igreja saia mais forte, a sua igreja, o seu povo saia mais forte, em nome de Jesus, é o que eu oro, em nome de Jesus, amém. Amém? Antes de encerrar aqui, eu queria só lembrar, que as informações do culto, dos cultos durante a semana, o culto no final de semana, como será, tá? Mas não perca, a gente pode não estar fisicamente perto, mas ainda somos igreja e seremos igreja, apesar desse momento. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Deus abençoe você, tenha um momento com a sua família, todo dia, hora, durante a semana, tire um tempo da semana para fazer um culto aí com a sua família também, para que vocês tenham esse momento de proximidade, amém? Deus abençoe a todos e até a próxima.